Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz. Nós estamos no podcast Nutrição, Exercício e Saúde, com o apoio da Clínica Move. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doenças ósseas e eu tenho o prazer de receber aqui o reumatologista Dr. Diogo Domiciano, que é meu colega na Move também. Olá, Diogo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Patrícia, obrigado pelo convite você. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a sua trajetória dentro da medicina, como que você andou na medicina para chegar até onde você está hoje, com a sua formação, suas passagens, como é que foi essa parte profissional, assim? Então, eu sou de Santa Catarina, né? Então eu fiz faculdade lá, na Federal de Santa Catarina, medicina, graduação, e depois fiz clínica médica lá também, a especialização, e aí eu vim para São Paulo para fazer reumatologia. Então, eu sou formado em reumatologista pela Faculdade de Medicina da USP, né, pelo Hospital das Clínicas. Uhum. Depois eu fiz doutorado em osteometabolismo, né, em osteoporose. Uhum. E continuei no HC. Então, hoje eu sou assistente lá do HC e atualmente responsável pelo laboratório de metabolismo ósseo da disciplina lá de reumatologia. Nossa, e essa caminhada dentro da medicina, ela é comprida, né? Porque você tem a clínica médica antes da reumatologia, não tem? A maioria das especialidades clínicas você tem que fazer a clínica geral. Sim. Né? Uhum. São 2 anos de clínica médica e depois a especialidade. Né? Então, com poucas exceções, você tem que fazer sempre 2 anos de clínica. Sim. Aí você vê um pouco de tudo, né? E depois você vai para a especialidade se você quiser, né? Claro. Entendi. E então, aproveitando o seu expertise aqui, explica pra gente o que são doenças ósseas, né? Pensando aqui nos nossos pacientes, no público desse podcast, que são pessoas que estão querendo saber mais sobre saúde. Então, dentro da reumatologia, a gente tem várias doenças, né? Que na grande maioria das vezes envolve a parte osteoarticular, então o osso e as articulações, né? Então a gente tem as doenças autoimunes, né? As artrites, por exemplo, lúpus eritematoso sistêmico. Então algumas doenças um pouco mais raras, né? E são doenças que envolvem geralmente a saúde óssea. Então dificilmente uma doença dessa não vai ter um envolvimento ósseo, né? O osso acaba sendo o alvo dessas doenças inflamatórias, porque a inflamação vai levar à destruição articular, comprometimento ósseo, diminuição da nossa quantidade de osso, da qualidade do osso, que é o que a gente chama de osteoporose, né? Então, dentro das nossas doenças reumatológicas, a osteoporose é uma das mais frequentes, né? Que é justamente a diminuição da nossa massa óssea, quer dizer, da nossa quantidade de osso, que vai acontecer fisiologicamente com o avançar da idade, né? Então, na mulher pós-menopausa, no homem acima de 50 anos de idade, essa massa óssea ela vai normalmente sendo reduzida com o envelhecimento. Né? Mas em algumas doenças esse processo é acelerado. Né? Então, se um indivíduo, se uma mulher na pós-menopausa, de repente tem uma artrite reumatoide, tem alguma doença inflamatória, essa perda óssea acaba sendo acelerada. Né? Então, ela tem uma causa a mais para... Então, a osteoporose ela acaba entrando assim tanto no indivíduo que não tem nenhuma doença, pela própria menopausa, pelo envelhecimento, mas ele acaba sendo um tema comum a várias especialidades, a várias doenças, porque tem várias causas secundárias de osteoporose, né? Doenças que levam a uma diminuição da massa óssea. Então acaba sendo um tema comum a várias especialidades, doenças diferentes, desde endocrinologia, a própria reumatologia, a gastro, a geriatria, né? Então é um tema comum a várias, por isso que é tão importante, por ser tão frequente, né? Então a osteoporose é muito frequente na população geral. A gente fala que assim, metade das mulheres acima dos 50 anos de idade vão ter, por exemplo, alguma fratura ao longo da vida, né? Porque pelo menos uma fratura assim, ao longo da vida, né? 30% das mulheres. Então, é muito frequente, né? Sim. Que a fratura é o que a gente quer evitar na osteoporose, né? Porque pela fragilidade do osso, você acaba aumentando o risco de o indivíduo ter uma fratura com um trauma muito pequeno, até sem trauma, né? Entendi. E essa questão das fraturas é muito delicada, principalmente no idoso sobretudo frágil, né? Pelo que a gente lê, e me corrija se eu estiver errada, acho que ao fraturar um fêmur, né? O idoso que cai lá no banheiro,
já por falta de equilíbrio, já por força muscular. Isso tem uma série de consequências ruins para ele, não teria? Assim, Sim. Esse tipo de fratura que... Com certeza. A fratura do quadril, né, do fêmur, é a fratura que a gente mais quer evitar, né? Porque é a fratura mais grave, assim, do ponto de vista do momento da fratura, né? Porque geralmente ela acontece após uma queda, o indivíduo... você quebrar o colo do fêmur, né? Que você tira, desarticula, né, a bacia do membro inferior. Então, o indivíduo tem uma dor muito importante, não vai conseguir andar. Então, na grande, assim, 95% dos casos, é para cirurgia imediata. Então, faz a cirurgia, coloca a prótese. Aí, assim, resolveu a fratura em si, mas e agora você tem que tratar a causa, né? Então, tratar essa fragilidade do osso para que não ocorram outras fraturas, que é justamente o objetivo, né? Porque se o indivíduo já teve uma fratura, tipo um fêmur, por exemplo, a chance dele ter uma outra fratura qualquer é muito maior do que uma pessoa que nunca teve fratura, né? Entendi. Então, o ideal seria evitar essa primeira fratura. E a fratura do quadril, como você falou, ela pode ser catastrófica mesmo, né? Porque além de você ter as complicações ali da própria cirurgia, do momento da cirurgia, se for um idoso principalmente, então o indivíduo fica acamado, ele perde massa muscular, ele perde mais massa óssea, né? Quer dizer, não tinha muito antes, já não né? tinha, e aí, assim, alguns dias acamado, a gente sabe que já perde bastante, né? E um indivíduo que já não tem, né? Então... Entendi. E além disso, você tem complicações clínicas. O idoso está no hospital, faz mais pneumonia, pode fazer trombose da perna. Então, tem várias complicações que são associadas à fratura de quadril, assim, né? E a gente sabe também que no primeiro ano de um idoso, depois de uma fratura de quadril, o risco de mortalidade é de 20% a 30%. Então, 20% a 30% morrem ou tem uma outra fratura dentro desse primeiro ano, assim, por complicações, né? Tipo essas que eu falei, complicações mais tardias mesmo. Então, evitar a fratura é o mais importante, assim. Então, a gente quer pegar a osteoporose justamente numa fase anterior a isso, né? Porque aí você consegue prevenir essas complicações de uma maneira mais efetiva, assim. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? Porque eu, nutri, fico pensando em comidinhas e minerais e tudo isso, né? Qual a importância do cálcio e da vitamina D para manter essa saúde óssea? Assim, é importante pensar nisso, tanto para a prevenção como para o tratamento? Sim, é fundamental, né? Então, para o osso, né, para a parte de mineralização do osso, para a formação óssea, para manter a saúde do osso, o cálcio é fundamental, né? Porque você precisa de um osso mineralizado, né? Então, uma deficiência de mineralização do osso, por exemplo, uma deficiência de cálcio ou de fósforo, que é menos comum, né? Mas pode, isso leva a um osso frágil, né? Então, é uma causa mais de osteoporose, de osteomalácia, que a gente fala que é quando o osso é muito, muito pouco mineralizado e com o osso mole, né? Então, a chance de quebrar é muito maior. Então, o cálcio é fundamental. O cálcio e o fósforo. O fósforo é mais difícil da gente ter deficiência porque, como você sabe, né? Nossa dieta é rica em fósforo, fácil, né? A não ser que o indivíduo tenha alguma doença que perca fósforo. Mas o cálcio não, né? O cálcio a gente tem que ter um aporte na dieta, que é o ideal, Sim. De pelo menos 1.000 miligramas. Assim, em geral, em média, para o indivíduo, meia-idade, o adulto, e 1.000 miligramas. O idoso, às vezes, precisa 1.200 e tal, mas, em geral, a gente fala que é 1.000 miligramas por dia. E olha que interessante isso que você está falando, porque quando eu vou montar as dietas, não é tão fácil colocar 1.000 miligramas na dieta de cálcio, né? E é uma coisa que eu pego no pé de todos os pacientes, assim, homens e mulheres, porque hoje essa recomendação de 1.000 miligramas é para homem hoje, no passado ela não era, ela era menor, né? Ela aumentou. E, então, assim, para a gente ter 1.000 miligramas de cálcio, comendo de tudo, tem que ter derivados do leite 3 vezes por dia. E as pessoas não comem. Então, boa parte da minha dieta eu fico convencendo, até porque tem toda uma polêmica que na minha... Você pode até discordar de mim, tá? Mas na minha visão eu acho um pouco exagerada, que essa coisa do leite inflama, isso e aquilo. Eu não sou dessas, né? Que bom. Então, assim, o cálcio do leite é vida, ele é diferente dos outros, a biodisponibilidade, né? Você pega o cálcio que tem num copo de leite...
É a mesma coisa que o cálcio numa cabeça inteira de brócolis. Ninguém vai comer uma cabeça inteira de brócolis. Né? Você teria que fazer isso 3 vezes por dia. Aí, né, tem colegas que seguem outra linha e usam, né, por exemplo, o gergelim como fonte de cálcio, usam a sardinha como fonte de cálcio. Beleza, né? São possibilidades. Mas eu acho que são alimentos muito difíceis de incluir na alimentação. Quem que vai comer sardinha todo dia? Ou quem que vai comer uma colher de sopa de pasta de gergelim todo dia? Difícil, né? O leite não, ele faz parte da nossa cultura. E então eu sou fã, né, do leite e acho de extrema importância mesmo. Então tem que ser de manhã, tem que ser de tarde, tem que ser de noite, senão a gente não alcança essas 1000 miligramas, né? E às vezes, aí me corrija se eu estiver errada, se a pessoa já apresenta esse problema, talvez a quantidade de cálcio tenha que ser até maior a ser oferecida, né? Quando a pessoa já tem a osteoporose instalada, ou não. Então, na verdade, assim, 1000 miligramas é o ideal mesmo para a saúde óssea no indivíduo com osteoporose, porque teve... eu concordo com você que existe uma histeria em torno do leite, né? E a gente, com certeza, é fã também do leite. Mas, assim, o cálcio, a recomendação, 1.200 miligramas, né? Então, a gente sempre orienta o indivíduo, se ele conseguir, de 3 a 4 porções de lácteos por dia, né? Entre queijo, iogurte, não é leite difícil. e tal. Ainda mais com queijo, assim. Leite e iogurte as pessoas podem, mas queijo eu acho uma coisa muito fácil de comer em geral, assim, né? É que tem gente que assim não tolera, né? Tem intolerância à lactose e tal. E no SUS, né? No paciente, no Hospital das Clínicas, é muito frequente a gente ver paciente que não tem condições de comprar, né? Sim, verdade. Essa é então outra tem essa questão. E aí, nesses casos, a gente tem que suplementar. Né, para um indivíduo com osteoporose. Aí a gente vai com suplemento comprimido de cálcio. Mas hoje em dia tem um conceito que é o risco cardiovascular associado ao cálcio. Né? Então é uma polêmica que já vem há alguns anos e tal, e agora está mais... a gente está num consenso melhor de que nem de mais nem de menos. Ok. Né? Então, mais do que 1.200 miligramas não há necessidade. Certo. Né? Porque aí é nesse perfil, nesse excesso, que você pode ter um risco, parece que tem um risco cardiovascular um pouco mais aumentado, assim, principalmente no diabético. Né? Então, a gente orienta isso e, assim, aliado ao cálcio, a gente sempre tem que pensar na vitamina D, né? Porque é a vitamina D que faz a gente absorver. Né? A maior parte do nosso cálcio, se você não tiver vitamina D adequada, ele não entra no intestino, né? Então, por isso que a vitamina D, às vezes assim, o indivíduo está repleto de vitamina D, ele até nem, algumas pessoas, assim, não idosos, mas um pouco mais jovens, e tal, até você consegue até dar um pouco menos de cálcio, porque ele absorve muito bem por causa do efeito da vitamina D. Então, é fundamental que a gente tenha a suplementação da vitamina D, porque essa a gente não consegue muito pela dieta mesmo, né? Não tem jeito. Então, a gente acaba suplementando praticamente todos os pacientes com osteoporose, a vitamina D e o cálcio a gente estimula na dieta. Sim. E aí, se o paciente não consegue ou não tolera, aí a gente complementa com o suplemento aquilo que falta para chegar a 1.000, 1.200. Entendeu? Então, isso é uma coisa super importante, né? E existe casos, assim, por exemplo, que a pessoa tem alguma doença renal importante que leve a esse quadro de osteoporose por, sei lá, desequilíbrio no fósforo, hipercalcemia, não sei, eu não entendo muito disso. O que você vê na sua clínica, assim? A insuficiência renal, né? Então a doença renal é uma das causas de osteoporose secundária, né? Então o indivíduo que é renal crônico, ele é um desafio, assim, pra gente, porque se ele tem osteoporose. Entendi. Porque existe a própria insuficiência renal, ela pode dar uma doença óssea, que é independente da osteoporose. Então, existe no renal crônico, principalmente o que faz diálise, ele já tem uma doença óssea pela doença renal, que é a doença óssea renal que a gente fala, né? E, então, ele pode ter, por exemplo, um excesso de PTH, né, que é até o mais comum, assim, de a gente ver na prática, por causa do problema do desequilíbrio de cálcio e fósforo que acontece nessa doença, né, no renal crônico. Então, ele já tem o que a gente chama de hiperparatiroidismo, né, que é o excesso de PTH. Então, isso já tira mineral do osso. Então, ele já acaba tendo essa doença óssea do próprio rim e o indivíduo idoso ainda pode ter uma osteoporose em cima disso, né? Então, ele tem a doença óssea do rim,
a questão de mineralização e tudo, e ainda tem uma quantidade pequena de tecido ósseo, reduzida. Então, e isso aí às vezes é difícil de diagnosticar assim, sem fazer, por exemplo, uma biópsia do osso, que é uma coisa que não dá para fazer assim, não é muito acessível, é difícil de conseguir, não dá para fazer em todos os pacientes. Você não tem imagem de osso que te dê essa resposta? Uma boa imagem, assim, um bom diagnóstico por imagem ainda? Não, né? Para diferenciar, por exemplo, a causa da doença, a gente não tem uma imagem que dê. Você consegue, pela imagem, pela densitometria óssea, né? Ela te dá se a sua massa óssea está reduzida ou não, e pode dar um indício de se está bem mineralizado ou não, mas ela não te diz a causa, entendeu? A causa você tem que ir pela história clínica, pelo laboratório, que vai ajudar também, mas ela só te dá uma ideia de se a sua massa óssea está boa ou não. Mas a causa você vai ter que ir atrás de outras formas. Então, no renal crônico, é um desafio por isso, né? Porque você não tem... você só vai ter certeza se você fizer uma biópsia óssea, mas é difícil, né, de fazer. Sim. Então, a gente vai manejando aí se o paciente tem muitos fatores de risco, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz diálise, porque tem insuficiência renal crônica, mas, de repente, também tem alguma doença inflamatória, fuma... né? É um idoso frágil que cai muito frequentemente, então tem um alto risco de fratura, ou usa cortisona por algum, né? O corticoide, que é amplamente usado para várias doenças inflamatórias, né? A prednisona, ela prejudica muito a massa óssea, é uma das causas frequentes de osteoporose. Então, se é uma pessoa que tem vários desses fatores de risco, a gente trata como osteoporose também, assim, porque se já teve uma fratura, então aí não tem dúvida. Aí você vai tratar esse indivíduo renal também. E a osteoporose, ela teria um estado anterior, vamos dizer assim, que seria a osteopenia, né? Que é uma perda progressiva dessa densidade óssea que caminharia para a osteoporose, né? E a minha pergunta existe alguma forma de você prevenir a osteopenia e a osteoporose ao longo da sua vida? Algo que você possa fazer rotineiramente para não enfrentar esses problemas? Assim, a nossa massa óssea ela é determinada por 2 fatores. Assim. O primeiro é genético, que esse já não tem como mudar, né? Então, 70% do nosso pico de massa óssea é determinado geneticamente. Então, à medida que vai crescendo, o esqueleto vai amadurecendo e o pico de massa óssea, né, aquilo que é o seu potencial, ele vai ser atingido ali em torno de 20, 30 anos de idade. E aí, a partir daí, você atinge um platô, assim, um equilíbrio, depois ele começa a cair, principalmente na menopausa, né? Então, assim, esse pico de massa óssea, se você já tem, por exemplo, na sua família, as pessoas já costumam ter uma massa óssea mais reduzida, né? Então, do ponto de vista genético, você não vai ter um pico de massa óssea muito alto, porque isso já é a sua genética. Só que, o que a gente pode fazer, então, para otimizar esse pico de massa óssea? Aí é o estilo de vida, né? Então, se você tem na infância, na adolescência, no crescimento, uma boa nutrição, né? Uma alimentação equilibrada, adequada, atividade física, né? Então, você tem uma vida saudável, você vai atingir o melhor possível desse pico de massa óssea. Né? Então, aonde a gente pode intervir é na parte de, basicamente, nutrição e atividade física. E aí a gente está falando de estilo de vida, né? Estilo de vida. Então eu acho que, assim, para quem está assistindo essa série, também tudo que a gente já tem publicado nesse canal, como o estilo de vida é importante, né, para a prevenção de doença e para a manutenção da saúde nesse conceito mais amplo, né? Cumprir as recomendações de atividade física diária, né, do American College of Sports Medicine. A gente já falou aqui anteriormente, né, que tem aí em torno de 150 minutos semanais para você, mínimo, né, para você não ser considerado sedentário ou dar mais de 6.000 passos por dia. Não sei se você já fez isso com seus pacientes, mas eu peço muito para eles contarem quantos passos dão, porque o gasto calórico para mim é importante, né? E assim, eles se surpreendem porque muitos não dão nem isso. Quando eles começam a contar, eles falam, nossa, mas eu descobri que eu dou 2.500 passos por dia, eu tenho que dar 6.000, como assim? Quer dizer, o indivíduo que acorda, se troca, entra no carro, vai para o trabalho, fica sentado o dia inteiro no escritório, né, almoça ali dentro do refeitório da empresa, volta para casa de carro de novo, fica lá 1 hora no carro, metrô, o que seja,
Quem anda de ônibus, metrô, ainda leva vantagem porque caminha mais, né? Mas mesmo assim essas pessoas podem não alcançar esse nível de movimentação e elas não percebem o quão sedentárias elas são. E aí, se é uma pessoa desatenta que fica 20 anos assim, dos 20 aos 40, aí pronto. Perdeu tempo, né? Não, perdeu tempo e perdeu a janelinha, né, de oportunidade de investir nessa poupancinha do osso e do músculo. E aí lá depois dos 50 a gente começa a pagar, entre aspas, esse preço, né? E aí, puxando esse gancho, eu queria ver com você se a musculação é algo importante para a gente prevenir ou tratar esses problemas. As duas coisas, né? Então, a atividade física é fundamental, né? Tanto para você otimizar esse pico de massa óssea quando jovem, né? E depois para tentar pelo menos manter esse pico da melhor maneira, porque você vai perder, né? Não tem como. A gente vai perder a nossa massa óssea e massa muscular. Isso é importante, né? A massa óssea e a massa muscular, elas andam meio juntas, né? Então, a partir dos 40, 50 anos de idade, existe uma diminuição que é natural. Você perde mais ou menos, por exemplo, 1 a 2% de massa muscular, né? A partir dessa idade. Pode até ser um pouco maior até essa perda. Então, a atividade física vai ser fundamental nesse sentido. E aí, que tipo de atividade física, né? Então, a gente tem algumas modalidades que são melhores para o osso, né? Então, principalmente o exercício resistido, né? Então, os exercícios que têm um grau de resistência, então fortalecimento mesmo. Os exercícios com impacto são os melhores, né? E aliado tudo isso à nutrição, né? Então, tanto na prevenção quanto no tratamento depois, a gente indica atividade física para todo paciente. É praticamente todos. Claro que você vai, assim, a indicação de atividade física para uma mulher de 55 anos de idade com osteoporose, você pode indicar algumas coisas para essa mulher que um indivíduo de 80 anos, frágil, você não vai fazer, né? Por exemplo, pular corda, por exemplo, que é um exercício ótimo para o osso, né? Porque ele tem um alto impacto. Você não vai mandar um idoso de 85 anos pular corda, né? Até porque vai ser mais... E você acaba tendo, às vezes, muito frágil, você tem risco de fratura vertebral. Então, claro que muda um pouco, mas de forma geral é o exercício resistido. Se tiver impacto, melhor ainda. E treinos de equilíbrio, né? Por causa das quedas, né? Está bem documentado que programas de treinamento que incluem exercícios de equilíbrio, isso previne quedas e aí diminui fratura. Né? Então, para o idoso é fundamental. Nossa, que bacana isso. E equilíbrio é uma coisa que a gente até treina pouco, né? Eu sempre fui ativa, faço bastante exercício até hoje, mas eu confesso, assim, eu treino equilíbrio na hora que eu pedalo, né? É uma forma, mas assim, um treinamento, eu deveria treinar mais equilíbrio na sala de musculação para melhorar o meu equilíbrio lá onde eu preciso na minha atividade específica, mas eu esqueço, não me lembro. E como eu acho que muitas pessoas também devem esquecer, né? Como é importante a gente estar treinando todas as nossas capacidades físicas, né? Para poder ter uma saúde bem ótima, né? Nesse aspecto. E uma coisa que eu queria falar aqui, a gente reluta, eu não sei se com você também é assim, porque muitas pessoas, principalmente as mulheres, e eu suponho que as mulheres mais velhas também digam isso, dizem que não gostam de fazer. Eu odeio academia, eu não gosto de fazer musculação. E é assim, o quão importante é isso, porque a musculação, pelo que a gente vê nos artigos, ela é quase que insubstituível, né? Tipo, o Pilates é muito bom, tem outros trabalhos também, mas nenhum dá a resposta tão potente quanto a gente quer e precisa nesse aspecto. Não sei se você... O que você fala para os seus pacientes que te contam isso, que não gostam da musculação? Tem paciente que não quer mesmo de jeito nenhum. E aí a gente sabe que às vezes insistir, assim, a adesão vai ser baixa, né? Então, assim, o ideal é o exercício resistido com impacto de preferência e tal. Mas assim, aí você vai tentar adaptar da melhor forma. Então, exercícios, por exemplo, aeróbicos, que tenham suporte de peso, por exemplo, caminhada, né? Também tem um benefício. Sim. Então a gente orienta, uma caminhada, né? Ou tem que ter idealmente que você faça algum exercício contra a gravidade, né? Para você ter um efeito melhor. Então, por exemplo, natação, não vai ter efeito na massa óssea, né? Mas uma caminhada, às vezes uma corrida leve. Então você vai tentar adaptar o paciente o
que ele menos sim, que menos traumatizado, né? que ele menos não gosta, assim, que ele menos tem. Mas você sabe paciente que não gosta mesmo. Tem uma coisa assim, que é até uma estratégia, que às vezes o paciente idoso que fala, olha, não gosto de academia, não gosto do ambiente de academia, não me sinto bem e tal, manda pro fisioterapeuta e ele vai super bem. Sim. Porque o fisio também vai fazer um trabalho de fortalecimento lá, mas naquele ambiente que é diferente, né, que você tem pessoas que estão numa outra condição e que o idoso se sente super... O idoso ou qualquer outra pessoa, mas tem gente que se sente muito mais à vontade fazendo exercício dentro da clínica do que fazer exercício dentro do ambiente da academia. Eu percebo que às vezes não é nem contra a musculação em si, mas é contra este ambiente. E aí eu percebi esse gancho e muitas vezes dá certo. Aí você consegue arrebanhar e fazer a pessoa chegar naquele objetivo que é o fortalecimento. No fim, não importa o meio. Exato. Importa o fortalecimento muscular que ela vai conseguir, né? Isso é muito... A gente encaminha para fisioterapia grande parte, né? E às vezes a fisioterapia é uma ponte, assim, né? Porque o indivíduo está muito... por exemplo, a musculatura está muito frágil, está tudo desequilibrado ali. A fisioterapia dá uma calibrada nisso, digamos assim, né? Então corrige postura, porque tudo isso é importante, a flexibilidade, né? Tudo isso acaba sendo importante para ele depois fazer um exercício de melhor qualidade, né? Então às vezes a fisioterapia é uma ponte para depois o indivíduo entrar num programa de... E o equilíbrio também a fisioterapia consegue melhorar bem. Sim, né? Nossa, ótimo. E assim, na MUVI acho que a gente tem essa felicidade de ter ótimos colegas e a possibilidade do fisioterapeuta e do professor de educação física também trabalharem em conjunto, né? Então faz essa transição que é muito bacana lá e perto, né, de todos nós, né? Então a gente consegue se falar. Esse programa de reabilitação é excelente. É incrível, né? Então essa é uma felicidade assim, de ter colegas tão brilhantes também, né, com a gente lá. Bom, então a gente está chegando ao final desse episódio. Queria agradecer muito a sua participação. Obrigada. Obrigado, adorei participar. E vamos para o próximo, né? Esperamos que vocês tenham gostado. E nós nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada.